Boa tarde, gente! Que alegria estarmos aqui juntos nesse começo de tarde. Onde é que vocês estão? O que é que vocês estão fazendo? Oi, Brenda, Evangelina, tudo bem, minha gente? Minha amiga linda Raquel, te amo e pronto. Oi, gente, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento especial. Hoje eu confesso para vocês um tema que eu gosto muito de compartilhar sobre superação. Boa tarde, Silva. Oi, Maria. Superação, milagre e fé. Eu vou dar um spoiler que isso tem tudo a ver com o meu livro, que a gente está lançando dia 14 de outubro. Dia 14 desse mês já começa a pré-venda. Tô ansiosa para mostrar aqui para vocês capa, falar um pouquinho daquilo que a gente semeou por 2 anos com muito amor e muito carinho. 2 anos de produção, mas na verdade 6 anos aí de uma história que será compartilhada, contada para a glória de Deus. Tô feliz. Oi, Caliane, Daniele, sejam bem-vindas. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre superação, milagre da fé. Deixa eu mandar aqui meu aviãozinho, chamando as amigas para estarem aqui conosco nesse tempo especial, nesse momento incrível. E aí, está chamando o pessoal para estar aqui? Chama o povo aí, tô mandando aqui meu aviãozinho para todo mundo para estarem aqui conosco. Gente, as nossas lives ficam salvas tanto no IGTV quanto lá no meu canal do YouTube. Então eu quero te convidar, se você ainda não assinou lá o meu canal, entre no canal do YouTube. A gente trabalha com prevenção e promoção de saúde através da informação. Então tudo que a gente compartilha aqui, além de ser além de regar a nossa fé, também tem o cunho científico, sempre nos nossos PDFs. Deixa eu ver quem tá aqui que é do grupo. Ei, Eva, bem-vinda. Quem aqui é do nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram? Deixa eu ver. Que já viu os PDFs com conteúdo, que já fez ali os testes. Quem está nesse grupo? Faz um joinha para eu ver quem tá no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Se você quer entrar no nosso grupo, você pode clicar no... Olha, a Evangelina tá no nosso perfil ali, Caliane também, o nosso perfil aqui do Instagram. Lá tem um link, Silva também. E ali naquele link, você clica, preenche o cadastro, entra no grupo e ali a gente compartilha dica de livro, dica de filme, não só isso também, mas todo o resumo da live num material preparado com muito amor, muito carinho, porque a excelência ela honra a Deus e abençoa a vida das pessoas. Então chame alguém aí que você conhece. Anne, você tem que entrar no perfil aqui do Instagram, viu? Chame aí algumas pessoas que vocês conheçam e que hoje estão aí precisando de uma palavra para superar algum desafio, para acreditar no milagre, viver por fé. É um convite que é feito a cada um de nós. Hoje, mais do que nunca, diante de tantos desafios que nós temos vivido, quanto sociedade, quanto pessoas, eu acredito que a fé é esse firme fundamento que nos sustenta e nos faz ir adiante, mesmo quando a gente não tá vendo o chão, mesmo quando a gente tá com medo, mesmo quando a gente tá dizendo assim, eu não sei como é que vai ser, mas eu me lanço e decido ir. Será que só eu preciso superar alguns desafios pessoais? Vamos lá, quem mais aí precisa superar algum desafio? Deixa eu ver. Dizer, oi Lécio, oi Yasmin. Eu preciso superar um desafio. Hoje nós vamos sair daqui tudo valente para superar os desafios, tá bom? Eu quero ver quem aí precisa superar algum desafio. Me diz. Boa tarde, Lécio. Oi, Kessia, bem-vinda. Quem precisa? Evangelina disse que precisa superar muitos desafios. Quem mais, gente? Só eu. Só eu e ela. Carol também. Muitos desafios. É isso aí. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a Bíblia, eu gosto sempre de olhar. Cláudia também, né, Cláudia? Valquíria, é isso aí, gente. Somos nós. Oi, Davi. Diana também. Pois então, vamos lá. Geralmente, como que acontece? Vocês vão me dando feedback aí se vocês se identificam com isso. Só existe uma maneira da gente superar os desafios, eu acredito. Quando eu olho para a Bíblia e vejo grandes homens e mulheres de Deus que diante de grandes desafios não só de cunho pessoal, mas de vencer a sua opinião, vencer a sua carne, vencer aquilo que ele achava ou ela achava que era o melhor e o correto, para poder alcançar o propósito de Deus e mudar não somente a vida daquela pessoa,
mas de toda uma nação, de toda uma história, de toda uma cidade, de todo o legado que foi construído. Bom, quando eu não supero um desafio, o que acontece? Eu perguntei se alguém superou. Alguém já não superou? Quando eu não supero, eu fico numa posição de vítima. Não é verdade? E, gente, quando eu tava estudando aqui hoje pra gente compartilhar, me veio muito forte. Vocês vão sorrir, mas eu vou mostrar o spoiler da anotação. Eu coloquei aqui o vítima e o opressor. Quando nós nos deixamos levar por uma situação de vítima, olha só isso aqui que incrível. Quando deixamos levar por uma situação de vitimismo, o nosso opressor, ele ganha uma coroa na nossa vida. E essa coroa é que autoriza ele a ser um rei sobre aquelas circunstâncias, a governar sobre aquela circunstância. Então, quando eu abro mão de superar aquele desafio, de ir em busca de um milagre, de ir em busca de viver por uma vida de fé, o opressor, ele se levanta muito fortemente e eu fico ali naquela zona de vitimismo. Ah, mas tá acontecendo tudo na vida daquela pessoa, aquela pessoa ali tá vivendo, tá rompendo, tá vendo o sobrenatural de Deus, eu não tenho a mesma sorte. Que história é essa que você não tem a mesma sorte? O que você precisa é se posicionar, o que você precisa é entender o seu lugar de influência, descobrir o seu propósito, e descobrindo o seu propósito em Deus, porque aí ele diz, em Deus, você certamente, firmado na rocha, não vai abrir mão do processo, não vai abrir mão de superar, não vai abrir mão de vencer, não vai abrir mão e não vai dar essa coroa para esse opressor na sua vida. Então você vai sair do lugar de vítima e vai assumir o papel da sua história. Você vai se posicionar como alguém que se levantou e que decidiu lutar pela sua história. Bom, eu quero falar aqui com vocês. Gente, tem tanta coisa legal pra gente conversar hoje. Primeira coisa que eu quero falar pra você, que todos nós temos desafios a superar. Então eu quero que você pense aí, agora, no nome do desafio que você tem pra superar hoje. Medo, vergonha, dependência emocional, depressão. Ele tem nome, esse desafio a ser superado? Vamos lá, vamos interagir, tá bom, gente? Tá bom, Neuzinha? Neuzinha, Marcelo... Que bom, Marcelo. Se vocês não assistiram, tá salvo, acho que no canal do YouTube da Igreja Angelim Teresina, no Pink Power. Vamos lá. O nome do desafio que você enfrenta hoje a ser superado. Você consegue falar? Insegurança. Quem mais tá falando aí? Deixa eu ver. Medo. Quero ver mais. Vamos lá. Insegurança, medo. Gente, todo mundo tem um desafio a ser superado. Todo mundo tem um desafio que se levanta como um gigante diariamente diante de nós. E eu quero te convidar a olhar a solidão, olhar para esse desafio agora e pensa bem na pergunta que eu vou te fazer. O medo, a solidão, a desesperança, que mais? A insegurança, outra vez medo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses desafios são maiores do que Deus? O medo é maior que Deus? A insegurança é maior que Deus? Não, não é. Transtorno de pânico, procrastinação é um desafio com certeza. Mas eu te pergunto, o transtorno de pânico ou qualquer transtorno, o luto, a perda, eles são maiores do que Deus? Não são maiores do que Deus. Então agora, assim como você trouxe a sua memória, aquele pensamento, esse desafio, você trouxe à memória o seu desafio, você mentalizou o desafio, você falou o desafio, alguns corajosos aqui escreveram o desafio, e agora eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Diga para esse desafio, você não é maior que o meu Deus. Diga para esse desafio, depressão, você não é maior que o meu Deus. Ansiedade, você não é maior que o meu Deus. Medo, você não é maior que o meu Deus. Insegurança, você não é maior que o meu Deus. Ansiedade, você não é maior que o meu Deus. E eu quero te deixar uma dica aqui. Eu gosto muito de um exercício que durante anos eu fiz na terapia. A minha psicóloga que me atende, ela é da abordagem terapia centrada na pessoa. Ela é da teoria cognitiva comportamental. E ela me ensinou algo muito especial. Chama cartão de enfrentamento. Cartão de enfrentamento, gente, todo esse material vai estar no PDF. Então, se você ainda está no nosso grupo, se inscreve lá no grupo, entra,
para você poder ter acesso a esse material. Façam como o Marcelo, coloca o nome do desafio e declare, você não é maior que meu Deus. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o cartão de enfrentamento, ele é uma forma muito prática e visual e mental de você olhar para ele e declarar aquilo ali e enfrentar esse gigante, esse desafio. Então, por muitos anos, todo mundo aqui eu já falei, o desafio meu. Oi, Laís, Alê, tudo bem? Bem-vindas. Algum dos meus desafios é ansiedade. Então, a palavra de Deus diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E eu oro e sujeito, Senhor, eu não sou uma pessoa ansiosa. Em alguns momentos eu fico mais ansiosa, não é verdade? Mas eu não sou uma pessoa ansiosa. E durante muitos anos eu faço terapia, né? E por muitos anos a minha terapeuta me encorajou a fazer o cartão de enfrentamento. O que é uma técnica onde você vai escrever num papelzinho momentos, frases que te encorajam diante de uma situação de adversidade ou diante de um desafio. Então, hoje estamos falando sobre superação, milagre e fé. Eu quero começar falando de superação. Vamos lá? Eu quero desafiar cada um de vocês a fazerem os seus cartões de enfrentamento, que eu vou ensinar aqui. Aí você printa a tela, coloca aí pra gente poder depois compartilhar. O meu cartão de enfrentamento eu usei por muito tempo. E depois eu passei para um caderno de enfrentamento. Vocês vão sorrir. Por quê? Porque os cartões estavam muitos. Aí eu decidi juntar tudo num caderno. E aí eu comecei a escrever. Então, toda vez que vinha um pensamento ansioso, o que é que eu fazia? Né? Eu busco na palavra de Deus um versículo que me ajuda. Então, eu coloco assim: medo de falar em público. Como superar o medo de falar em público? Aí eu colocava um versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, se eu posso todas as coisas, é tudo. Então não preciso ter medo de falar. Contra essa insegurança, depois eu escrevia abaixo momentos em que eu superei a insegurança de falar em público. Gente, uma amiga minha disse assim: ai, você é tão corajosa, você faz até live. Vocês acham que eu não tenho... Eu fico assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Claro que eu fico. Mas eu deposito aos pés da cruz de Cristo essa insegurança. E digo: Senhor, o Senhor me preparou, o Senhor me equipou, o Senhor me ensinou, o Senhor é minha rocha. Deus me usa como instrumento teu. Traga à memória não somente as experiências que eu já vivi contigo, mas as novas experiências. Traga à minha memória as técnicas, os recursos que eu estudei durante 5 anos na faculdade, para que eu possa derramar na vida das pessoas que estão ali comigo e me ajudar. Então, se você quer começar, comece pelo cartão. Pega um post-it. Por quê, gente? Porque vai te ajudar até você elaborar o seu caderninho, certo? E eu tenho uma dica incrível, que logo eu vou compartilhar com vocês o meu caderno de enfrentamento. E aí eu preparei uma coisa muito linda pra gente dividir aqui. Ei, Elka! Como é que funciona esse cartão de enfrentamento da técnica, né? Então você vai colocar o cartãozinho. Primeiro, o desafio a ser superado. Segundo ponto, um versículo bíblico que te encorajem a superar aquele desafio, certo? Terceiro ponto, um momento da sua vida e da sua história onde você experienciou a superação desse desafio. Então, no meu caso, eu começo a me lembrar, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, eu me lembro que eu vivi esse desafio, eu venci esse desafio, foi em tal momento, e aí eu ainda consigo colocar um louvor, uma música que me encoraje, né? Eu gosto muito de um louvor do Anderson Freire, que ele fala de acalma o meu coração, estou cantando, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Então, às vezes, eu escrevo até o trecho de uma música no meu caderno de enfrentamento. Por quê? Porque essa técnica, ela vai me ajudar. Ela vai mandar um comando para minha mente de maneira visual. Eu vou enxergar os desafios que eu superei e vou vencer. Olha aí um testemunho, vou printar. Nicole, esse cartão eu te ensinei há alguns anos, é verdade. Às vezes coloco no meu espelho, escrevo nas notas do celular, quando estou ficando dominada por esses pensamentos. Obrigada, Nicole, por esse testemunho lindo. Gente, essa questão... Olha só, esse cartão de enfrentamento, ele é algo tão incrível que eu vou dizer pra vocês. Teve um momento da minha vida que acordar de manhã durante o tratamento era muito desafiador. Vencer o dia era muito desafiador. E quando eu compartilho aqui com vocês sobre esses desafios, sabe? Eu entendo porque eu vivi isso também.
E aí eu me lembro que eu escrevia no cartãozinho do lado da minha cama. Então quando eu acordava de manhã, eu olhava: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lembre-se, Amanda, dos dias que você já venceu. Até aqui te ajudou o Senhor. E aí eu ia colocando esses cartões do lado da minha cama. Ia fazendo esse exercício. Esse exercício do cartão de enfrentamento é o primeiro passo que eu utilizei para momentos em que eu precisei superar o desafio. Tá vendo? Olha, eu não falava em público, cantar jamais. Hoje eu já me libertei. Se tiver que cantar bem aqui, eu vou cantar. E vou fazer toda a estripulia do mundo. Por quê? Porque foi um desafio superado. Tá certo? Gente, eu quero saber aqui. Quem já tinha escutado falar do cartão de enfrentamento? Quem é novidade aí? Faz um joinha pra eu saber. Vou compartilhar com vocês meu cartão de enfrentamento. Bom, vamos lá. Então, outro ponto importante aqui. Pra gente superar, né, e viver esse milagre baseado na fé, o que é importante? Primeiro, o problema não é o que está acontecendo. Não é. O problema não é o que está acontecendo. O problema é como você enxerga esse desafio à sua frente. Então, o problema não é o desafio. O problema é como eu enxergo esse desafio. E eu quero te perguntar como você está enxergando esse desafio a ser superado à sua frente e que com fé em Deus você já venceu. Como é que você está enxergando ele? Você está enxergando com fé ou você está enxergando de uma perspectiva negativa? Você está enxergando com fé? Não estou vendo, mas eu creio de todo o coração que isso pode acontecer, ainda que eu não veja maneira disso acontecer. Ou você está enxergando dizendo assim: ah, não, acho que eu vou até abrir mão, é muito difícil. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Ah, e você vai colocando empecilhos. Por que eu tô falando isso para vocês? O problema não é o que está acontecendo, mas o jeito que você olha para as coisas. Você pode dizer isso? O problema não é o que está acontecendo, mas é a forma, a maneira que eu decido ver e enxergar o desafio à minha frente. Percebe que existe uma diferença? E é sobre isso que eu quero falar. Não tem problema, existe desafio. Não existe falha, existe transição de uma perspectiva para outra. Entende? Sejam bem-vindas, meu povo. Gente, eu adoro acenar pra quem chega, viu? Doido pra todo mundo que chega aqui. Entenderam? Então vamos lá. Ao invés de concentrar a minha mente no que eu não tenho, ao invés de concentrar a minha mente reclamar no que eu não tenho, ao invés de olhar e ficar murmurando sobre aquilo, eu preciso passar por uma transição de mente. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos a sua mente. Uma mente transformada me leva do lugar que eu não tenho para a liberdade, em ser, em ver, em perceber e experimentar algo novo de Deus. Então não é o desafio, é o modo que eu decido enfrentar e superar aquele desafio. Beleza? Já entenderam outro ponto aí? Eita, que hoje tá cheio de dicas valiosas aqui. Outra coisa, quando eu mudo a minha perspectiva e supero esse desafio, eu começo a ter maturidade nesse processo. Eu saio de uma condição e vou para outra. E esse crescimento gera em cada um de nós maturidade. Esse crescimento gera maturidade. Será que você pode escrever aqui: eu sou uma pessoa que supero e uma pessoa madura? Superação e maturidade fazem parte de quem eu sou. Eu sou um vencedor. Não existem desafios, não existem problemas, não existem problemas, existem desafios que vão ser superados. Você percebe que quando eu mudo a perspectiva, é como eu tá dentro de um quarto escuro e aparecer uma fresta. E essa fresta de luz, o meu olhar vira e eu consigo ter esperança. Eu supero, eu sou madura. Comece a declarar isso sobre a sua vida. Porque quando você começa a superar, você começa a crescer. E quando você começa a crescer, você começa a passar pelos processos. E quando você passa pelos processos e você vai vencendo eles, vai gerando maturidade em você. E aí você consegue se colocar em uma posição onde tudo que você já venceu é material, é obra-prima de Deus para trabalhar e te usar como instrumento de cura na vida de outras pessoas. Tá certo?
É isso aí, quem se identifica? Eu! Quem já passou por isso, está superando? Eu! Começa a colocar que você é uma pessoa madura, uma pessoa que supera os desafios e uma pessoa que vai vencer tudo aquilo que chegar até você. Outra coisa importante aqui, a gente vai ter um processozinho, certo? Esse processozinho é como? Eu tenho novos desafios, que na verdade são novas oportunidades, que na verdade me levam a novas experiências e que na verdade promovem crescimento na minha vida. Eu vou até fazer um Reels. Novos desafios, novas oportunidades, novas experiências, crescimento. O que é que vocês acham? Gente, quando a gente ilustra, eu vou dizer algo pra vocês. Toda a vida eu sou muito visual, então eu gosto muito de papelaria. Eu demoro mais para estudar algum tema, porque eu me debruço, eu escrevo, eu medito naquilo, eu faço as anotações para compartilhar. Por quê? Porque isso gera um crescimento. E um crescimento consolidado, um crescimento amadurecido. Eu estava estudando esses dias sobre essa questão do crescimento e eu percebi algo muito importante também. Meu marido, há um tempo atrás, fez um curso de ozonioterapia, não sei se vocês já ouviram falar. E o óleo do ozônio, ele é um excelente cicatrizante. E esses dias o Alcemar cortou o dedo, quase que precisa tomar ponto, cortou o dedo, e ele conseguiu passar por um processo de cicatrização muito bom. Por quê? Porque no primeiro dia, quando o óleo foi pingado no machucado, foi começando a cicatrizar. E o óleo de ozônio, ele tem um efeito potencializador para curar ferimentos. E uma coisa interessante, do 7º ao 21º dia, é um período onde a cicatrização, ela acontece de uma forma muito mais rápida. Olha que importante isso. Eu estava estudando essa maneira tópica e o processo de cicatrização através do uso do óleo. Isso tem tudo a ver com superação também, viu, gente? Por quê? Porque tá aqui na mente, eu preciso superar a minha mente. Para crer no milagre, viver por fé, tudo isso daí. Superar a mente é o primeiro passo. Quem tá chegando agora, seja bem-vinda, já rolou muito, essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Você entra, você curte, comenta, se inscreve, porque faltam 100 pessoas pra gente atingir 20 mil pessoas ali, uma comunidade saudável que visa prevenção e promoção à saúde. Então, voltando à questão do óleo, deixa eu falar. Pingou o óleo. No 7º dia, a ferida dele tinha fechado muito e começou um processo de aceleração na cicatrização, do 7º ao 21º dia. Fui para a Bíblia estudar qual era o potencial do óleo. E a gente começa, né, a estudar e ver que os óleos são utilizados há muitos anos. Antes de Cristo já era utilizado o óleo para o processo de cicatrização. Quando o salmista diz, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus oferece proteção ao anfitrião, mesmo quando os inimigos o cercam. É o Salmo 23 da palavra de Deus. E quando eu li, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o que eu entendi? A minha cabeça ungida com óleo, ela vive uma metanoia, ela vive uma cura. Senhor, a tua palavra, né, que o óleo representa o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, unge minha cabeça com a tua presença, unge minha cabeça com o óleo, unge a minha mente, que é um campo de batalha, Senhor, para que eu traga a memória que me dá esperança. E diante dos desafios da minha vida, eu consiga experienciá-los, superá-los, viver um crescimento, atingir um nível de maturidade e transbordar na vida de outras pessoas. Olha que coisa incrível isso que eu tô falando para vocês aqui. Pautado na palavra de Deus, pautado na experiência científica, né, da comprovação e eficácia do óleo para cicatrização. E eu pergunto para você, a ferida cicatrizada, ela já não dói mais. A ferida cicatrizada precisa ter não um olhar. Lembra do começo da nossa live? O tipo de olhar não é o desafio, é como eu olho para esse desafio. Qual é o tipo de olhar que você tem lançado para os desafios na sua mente, nesse campo de batalha que precisam ser superados? E aí eu preciso dizer para vocês que muitas vezes esses desafios que chegam até cada um de nós, eles precisam, além de ter uma perspectiva diferenciada, eles precisam ser depositados aos pés da cruz de Jesus. Tem um louvor que eu gosto tanto, né, que diz, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. As coisas não podem não ir bem, mas a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas daquilo que eu espero.
Amanda, o que isso tem a ver com o que você falou no começo da live sobre o cartão de enfrentamento? Ora, se eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, eu preciso ter ali, de forma rápida, pronta e visual, o que eu vou olhar e vou me lembrar dos momentos que eu superei. Deus, você me ajudou a chegar até aqui. Como eu vou parar agora? E aí eu quero entrar num outro momento onde eu falei sobre superar, e agora eu quero falar sobre superando, vivendo o milagre pela fé, ok? Vamos lá. Quem gosta de anotar, vai anotando aí. Bom, quando eu mudo minha perspectiva e eu passo a enxergar com essa maturidade, eu passo a ver como Deus vê, a agir como Deus age e pensar como Deus pensa. Por quê? Porque Isaías, capítulo... no livro de Isaías, primeiro, eu começo a ter o padrão moral de Deus. Então, o meu padrão vira o padrão moral de Deus. E aí, o que acontece? Eu começo a agir de modo diferente. Eu começo a dar um comando para minha mente. Eu começo a trazer uma perspectiva do céu à minha mente. Eu começo a trazer à memória o que me dá esperança. E aí, isso vai gerando um ambiente de cura para mim também. Gente, esse ano eu tava pensando sobre isso. Não sei quantos aí já superaram ou precisam superar algum desafio. E quantos de vocês esperam um milagre? Quem aí espera um milagre? Coloca eu. Quem aí espera um milagre? Eu. Deixa eu ver. Eu espero um milagre. Você espera um milagre? Vamos lá. Você tá esperando um milagre? Vamos ver. Quem tá esperando um milagre aí? Deixa eu ver enquanto tomo água. Eu. Quero ver quem tá esperando um milagre. Carol tá esperando um milagre. Glaucia tá esperando um milagre. Quem mais tá esperando um milagre? Gleice Barros está esperando um milagre. Odineide, Marcelo, todo mundo está esperando um milagre. Gláucia, pronto. Eu não pedi para você dizer o milagre, né? Mas vocês estão esperando um milagre, né? Você e Deus sabem do milagre que vocês estão esperando. Deixa eu dizer para vocês, esse milagre aí está disponível para vocês. Vocês sabiam disso, Clécio? Sabia, Valquíria? Sabia, Cristina? Sabia, Lidiane? Sabia, Nádia? Diana, Evangelina, Carla? Vocês sabiam? O milagre já chegou. Eu preciso de fé para crer que esse milagre já chegou na minha vida. Ora, como assim, Amanda? O milagre já chegou? Como assim eu já tô curada? Sim, se você se enxerga como alguém curado, você já tá vivendo um milagre. Outra coisa, importantíssima. Quanto tempo na minha vida, eu, Amanda, olha, um testemunho pessoal. Quanto tempo na minha vida, eu, Amanda, vivi esperando um milagre do tempo que eu determinei para Deus, do jeito que eu queria viver para Deus e da maneira que eu esperava que Deus fosse fazer. Olha a arrogância da pessoa. Senhor, é o seguinte, o milagre que eu quero é esse, o tempo é esse e vai acontecer desse jeito, viu, Jesus? Agora, dá teu pulo, resolve aí. Gente, sabe o que mudou na minha vida? Quando eu entendi que a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade dele. Eu não quero viver aquilo que eu acho que é bom, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável para sua vida. Então por que você quer viver a sua vontade? Por que você quer dizer para Deus como é o milagre que você quer viver? Ao invés, Deus sabe as suas necessidades todas. Então no seu momento de oração, de internalização, no seu momento de meditação, diga para o Senhor, Deus, eu espero ansiosamente, eu vou dizer como eu fiz, tá bom? Senhor, eu espero ansiosamente pela cura deste câncer. Senhor, eu espero ansiosamente pela cura dessa minha mente que tantas vezes é ansiosa. Mas Deus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu já fui curada. Senhor, o castigo na cruz era muito maior daquilo que um dia, assim, era impossível eu fazer aquilo ali, era impossível eu ser perdoado dos meus pecados, mas o Senhor já levou. Então, Senhor, traz essa perspectiva à minha mente. Eu declaro agora, câncer, você não tem autoridade sobre a minha vida. Ansiedade, você não tem autoridade sobre a minha vida. Medo, você não tem autoridade sobre a minha vida. E agora, para eu viver um milagre, eu dou um passo de fé. Eu tô com medo, mas eu tô indo. Eu me sinto insegura em alguns momentos. Mesmo insegura, eu sei que os meus pés estão firmados na rocha que é Cristo e eu estou agindo. Você percebe que existe um complemento entre aquilo que eu sei que Deus já preparou para mim, a vontade dele, o milagre disponível e a ação que eu preciso ter
para poder viver isso? O que você faz para enxergar isso? No começo dessa live, Lu, a gente falou, a gente demos aqui a dica de uma técnica para você poder enxergar e não somente ver, mudando do desafio, a visão do problema para desafio. No começo a gente colocou isso bem aqui. E a gente falou um pouco sobre isso. E agora a gente tá falando, o tema da live é superação, milagre da fé. A gente falou como superar, deu técnica para superar. Estamos falando do milagre e da fé. Então, quando a gente vive esse momento de declaração sobre a sua vida, pautado não somente no... agora eu tô aqui, ó, estou esperando em Deus. Ei, espere e age. Não é esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Você esperou e havia um clamor. Entende? É como eu chegar aqui pra vocês e querer transferir algo que eu não carrego. Eu preciso estudar, eu preciso meditar, eu preciso ler, eu preciso me preparar para poder transbordar. Transbordar do que é cheio e abençoar a vida de outras pessoas. Outro ponto importante que eu queria falar pra vocês aqui. Ninguém pode te afetar sem que você permita. Ninguém pode te afetar sem que você permita. Essa frase é linda. E ela é da mãe de uma pessoa que eu admiro demais. O nome dessa mulher é Edith Eva Eger. Edith Eva Eger foi bailarina aos 16 anos de idade e foi enviada a um campo de concentração nazista. Essa mulher, quando era pequena, aos 16 anos de idade, uma adolescente, né? Não era tão pequena assim. Foi enviada junto com a sua irmã e com seus pais para o maior campo de concentração nazista em Auschwitz, certo? Quando ela estava lá indo, né? Quando eles estavam indo, a mãe dela chegou para ela e disse: olha, filha, ninguém pode te afetar sem que você permita. Bom, quando ela estava no campo de concentração e ela sabia que os pais dela tinham sido lançados naquelas câmeras de gás para serem mortos, ela começou a lembrar da frase que a mãe disse: ninguém pode me afetar sem que eu permita. Ela chorou. Eu falo tanto aqui sobre acolher a dor. Ela acolheu a dor, vivenciou o luto, mas ela não permitiu que aquele ambiente, que as pessoas que ali estavam, que aquele lugar fosse uma influência negativa sobre a vida dela. E o testemunho dessa mulher, hoje, aos 92 anos, ela também fez psicologia. Ela trabalha hoje ajudando soldados americanos pós-guerra a superarem o transtorno de estresse pós-traumático quando eles chegam da zona de guerra. E aí, quando a mãe dela falou isso pra ela, ela disse que a primeira chave virou na cabeça dela: peraí, esse ambiente não pode me afetar, porque eu sei aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu sei os desafios que eu já superei. Eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo. Os desafios à minha volta, esse ambiente onde as luzes chegam, não há espaço para trevas. Então, se eu chego, a presença de Deus que eu carrego muda aquele ambiente. Vocês entendem? Gente, isso é muito importante. Anne tem livros sobre ela, a bailarina de Auschwitz, é maravilhoso, leiam, é incrível, é a dica de leitura de hoje. E também lá no nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não entrou, entra no Instagram aqui, clica, faz o teu cadastro, participa, e a live vai ficar salva no meu canal do YouTube também. Se inscreve e ativa a notificação, porque você é avisado quando tá disponível a live, tá bom? Então, gente, o que acontece? Ela diz: não seja vítima da sua história. Vamos voltar para o começo da live. Não seja vítima da sua história. Ai, tudo acontece comigo. Eu sou vítima aqui dessa situação. Ai, eu não vou superar esse desafio. Ai, eu não consigo. Olha, outra dica de filme que vai estar no nosso PDF. Superação, Milagre da Fé. O tema da live é um filme que mostra uma criança que teve um acidente de forma sobrenatural. Realmente ressuscitou ali. Mas quando o médico chegava para a mãe dessa criança e dizia assim: olha, teu filho morreu, o coração parou, não tem como. Ela dizia: doutor, não diga isso. Deus pode trazer vida. Porque Deus soprou no vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos se tornou seres viventes. Então, Deus pode fazer um milagre na vida do meu filho. Ela não se deixou abalar pelo ambiente. Ela não se deixou abalar pelas circunstâncias. Ela não se deixou abalar pelas más notícias. Ela não se tornou uma vítima da história. Ela podia ter se posicionado como uma mãe que perdeu o filho, se lamentar, prantear, se desesperar. Mas ela tomou posse pela fé e criou um ambiente de milagre. Quem é você?
Você é aquele que no meio do ambiente de milagre está sendo gerado, é aquele que mudou a perspectiva e está ali gerando aquele milagre com as pessoas ao seu redor, ou é aquele que está olhando e diz assim, ah não, vai dar tudo errado mesmo, vixe, vai começar esse trabalho aí, tu vai começar esse projeto, tu vai começar a realizar esse sonho, que besteira. Com quem você tem andado? As más companhias corrompem os bons costumes. O bom costume de viver pela fé, o bom costume de ser alguém que não negocia valores e princípios, o bom costume de uma conduta ética, de uma moral, como eu disse lá em Isaías 1, a moral de Deus é a minha moral, é a moral que eu sigo. Então eu mudo aquele ambiente. Ou você é aquele que influencia para o mal, ou você é aquele que está num ambiente, transforma aquele ambiente num ambiente pesado. Entende? Gente, olha, eu acredito muito que existe a nossa palavra dita, existe um poder e ela muda o ambiente. Então eu quero te perguntar, se você quer superar os desafios na sua vida, se você quer viver por fé, se você busca viver um milagre, comece a mudando a sua perspectiva a respeito de você mesmo. Quem você é no ambiente de milagre? Você é aquele que encoraja, que acredita, que crê, que supera, que tem uma visão diferente? Ou você é aquele que se abate, que se entrega? Tudo bem, eu abro mão, eu desisto. Ah, nem era pra mim mesmo. Deixa pra lá isso. E você vai internalizando, você vai mudando a sua postura. Esses dias eu tava com meu filho e ele tava sentado assim, triste. Eu disse, o que foi? Ah, mãe, eu vou desistir de fazer isso aqui. Eu disse, espera lá, olha a sua postura. Aí ele olhou assim. Aí ele fez assim, eu digo, já começa com a postura de vitória, meu filho. Porque aqui não tem derrotado, não. Aqui nessa casa tem vitorioso. Arruma tuas costas, Heitor. Te levanta, te posiciona como um guerreiro. Aí ele olhou, mãe, mas eu sinto medo. Mesmo com medo, você vai, meu filho. Já arruma tuas costas, já te posiciona e já começa a olhar pro seu oponente e derrubar assim ele da sua frente e dizer, opa, maior que o meu desafio é o meu Deus. O Senhor já me ungiu, já me preparou para isso aqui. Eu vou lá e vou na força do Senhor. Que nem Davi diante do gigante. Tá certo, gente? Para encerrar aqui, outra coisa que eu quero falar para vocês sobre superação, o milagre da fé. Outra coisa importante. Deixa eu ver. Ah, uma coisa incrível. Superação, milagre da fé. Você precisa aprender a administrar o seu medo. Como assim, Amanda? Aprender a administrar o medo? Sabe como? Seja realista e não idealista. Seja realista com você. Use seu cartão ou seu caderno de enfrentamento para ser realista com você mesmo. Então, se você ainda precisa superar o medo, escreva o nome do medo. Escreva quais são as condições que esse medo potencializa. Escreva aquilo que você deseja superar para viver se não fosse o medo. Ou seja, se não fosse esse medo, eu estaria vivendo isso. Entende? Por que eu tô dizendo? Porque ele, com esse plano, com um propósito claro, o propósito aqui de vencer o medo, você faz um plano. E executando esse plano, você vai chegar aqui nesse propósito. Olha só que interessante isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu sou realista e não idealista, porque tem gente que fica vivendo de ideal, né? Ah, eu idealizo tanto isso, não tem um propósito, não tem um planejamento, não sabe se olhar, se perceber, se enxergar, não é realista na sua condição, entende? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes, gente, se você for realista, você vai enxergar a condição, e dentro da sua condição, você vai fazer aquilo que é excelente, com os recursos que você já tem. O idealista é bom, não tô falando pra você não ser, não. Mas não pode ser nessa maneira aqui. Ah, eu queria tanto fazer isso, mas o fulano já faz isso. Ah, e ele faz tão bem que eu nunca vou conseguir fazer daquele jeito. Olha só a perspectiva que você tá dando. Então, o que você precisa ter? Essa visão que eu falei no começo da nossa live. Uma visão a teu respeito positiva, uma visão realista, enxergando a condição que você está vivendo hoje, saber claramente o seu propósito, fazer um planejamento para esse propósito e sendo realista com a condição que você vive hoje. Deixa eu compartilhar aqui outra coisa para vocês verem. Gente, tá falhando? O Laércio voltou que a internet não tá boa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Todo mundo? Fiquei preocupada agora. Estão vendo? Me deem aí o feedback se estão vendo. Vou falar pra vocês. Muitos coraçõezinhos.
Vou ainda compartilhar aqui para encerrar a live com 2 amigas minhas que eu lembrei aqui. Viu? Ó, o coraçãozinho para vocês também. Olha lá. A palavra de Deus em Provérbios, que é o livro de ensinamento, tá boa? Tão boa? Então vou continuar. Bora lá. O livro de Provérbios é o livro dos ensinamentos, certo? Leia Provérbios, anote no seu caderninho de enfrentamento essas declarações de Provérbios a teu respeito. E aí, olha só que legal. A palavra de Deus diz, eu acabei de falar sobre planejar para chegar no propósito, não é verdade? Então, pronto. Vamos lá. Quando eu me planejo, a palavra diz, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu disse que planejar é de Deus. Você precisa se planejar. Ou você vai viver como um carro desgovernado aí, andando sem saber para onde vai, para onde é que tá andando. Não, você precisa se planejar. Se planeja indo rumo ao seu propósito na sua vida. Por quê? Porque quando você faz isso, você consegue mensurar onde você tá, os recursos que você tem hoje, os degraus que você precisa subir até chegar aqui. Às vezes esses degraus são desafios de cunho pessoal, de cunho físico, de cunho financeiro, de cunho espiritual. Então, são muitas escadas. Olha, eu tinha uma ideia fantástica. No PDF eu vou botar isso aqui para vocês fazerem como exercício. O que vocês acham? Então, o que acontece? Eu tenho a escala do espiritual, a escadinha que eu tô subindo do financeiro. Então, se eu sei que aqui eu vou fazer um planejamento de onde eu estou, para onde eu quero chegar, alinhado ao propósito de Deus para minha vida, eu preciso mensurar nesse planejamento, sendo realista com a minha realidade. Amando, o que isso tem a ver com superação? Tudo a ver. Tudo a ver, porque se eu quero superar um desafio à minha frente, eu também preciso me planejar para isso. Não é verdade, gente? Então, outro ponto importante aqui falar para vocês. Outra coisa que eu queria falar sobre a questão de superação e milagre da fé. Pronto. Quando sentimos juntos, somos livres do julgamento. Amanda, por que você está dizendo isso? Quantas vezes eu quis viver um milagre? Quantas vezes eu olhei esperando um milagre? Gente, olha, eu dizia assim, em 2015, quando 2020 chegar, vai ser o meu ano. Eu vou receber do médico um laudo dizendo que eu não tenho câncer. Olha só a distorção. E aí sim, eu vou ser livre dessa doença. E aí sim, eu vou começar a viver a minha vida. Olha a palavra que eu dizia. Eu estava nessa condição. Eu queria chegar aqui, mas eu me fechei numa concha. E eu dizia palavras negativas. Ou seja, eu coloquei, ao invés da escada do crescimento, um abismo muito grande. Que entre a escada do crescimento e o abismo é desconexo. Ou eu subo essa escada e chego, ou eu vou ter um abismo e não saio de onde eu estava. Então eu enxergava desse jeito. Quando eu ficar curada, quando o médico dizer que passou, quando 5 anos passar, porque não sei se vocês sabem, mas para um paciente oncológico, 5 anos, né, a incidência de recidiva, ela cai drasticamente. Então eu dizia assim, quando chegar a 5 anos, vai dar tudo certo. E eu vivi um abismo muito grande. Então comecei junto com a terapia, junto, né, nos meus momentos com Deus, a perceber o quê? Que o milagre era o hoje. O milagre era eu estar viva. Será que você se deu conta também que o milagre não é aquilo que você está esperando acontecer, mas que você já está na estrada vivendo esse milagre hoje? Vamos lá. Como, Amanda? Me faz enxergar isso. Vou fazer. Você andou, você falou, você enxergou, você respirou, você comeu, você viu, você tem acesso à internet, você está tendo conteúdo, você... Gente, em menos de 10 segundos, eu disse aqui 10 razões para você entender que a sua vida é um milagre hoje. Se você está numa cama, deitada, sendo abatida pelo medo, desencorajada, eu quero lhe dizer, comece a perceber que você já vive um milagre. Comece a abraçar e não desistir de viver esse milagre na sua completude. Por quê? Porque quando eu olho e enxergo essa perspectiva positiva daquilo que eu já estou vivendo hoje, eu já consigo mudar esse ambiente. Deixa eu falar para vocês uma coisa tão interessante que eu compartilhei com uma pessoa ontem. Durante o meu período hospitalar, pós-cirúrgico, da retirada do tumor, eu vivi um tempo onde eu precisei usar uma sonda nasogástrica. Então, quando eu acordei na UTI, eu estava com a sonda nasogástrica,
com a sonda para urina, eu tava com a bolsa de colostomia, eu tava com a injeção no braço, onde tinha buraco tinha cano enfiado, literalmente assim. E eu me lembro que um dia o meu médico chegou e disse assim pra mim: oi Amanda, bom dia. E eu já não conseguia mais sorrir. E ele começou a falar: e aí, você tá melhor? A bolsa de colostomia tá funcionando, uma boa notícia, né? E eu não sorria. Eu não era grata pelo milagre da vida que eu tava vivendo até ali. Porque as condições estavam tão desfavoráveis com aquilo que eu era acostumada a ter de forma tão gratuita e não me dar conta, que eu tava desvalorizando o milagre da fé, o milagre da vida que eu tava vivendo ali. E eu olhei pra ele e disse assim: doutor, eu vou voltar a sorrir quando o Senhor tirar essa sonda do meu nariz. Gente, não era aquela sonda que as pessoas usam como respirador, é aquela sonda que é enfiada aqui dentro e desce lá dentro da gente, sabe? E ele olhou pra mim e disse: você vai sorrir até a hora de eu sair daqui hoje. O seu sorriso não está atrelado à condição que você está vivendo. E eu quero lhe dizer, a espera pelo milagre não está atrelada aos 5 anos, não está atrelada àquilo que vai acontecer. O milagre, o ambiente de milagre já está sendo gerado agora na sua vida, quando você passa a agradecer por aquilo que você já tem. Então, nesse lugar, eu comecei a agradecer a Deus, chorando, porque eu não conseguia sorrir naquele momento. E ele começou a falar, eu comecei a sorrir, comecei a dizer: Deus, obrigada, eu já vivo um milagre, ainda com essa sonda, ainda nesse hospital, ainda com todas as incertezas. E, gente, quando eu comecei a declarar isso, eu tive uma visão sobrenatural. Lembra o abismo que eu disse pra vocês? O próprio Deus começou a colocar uma escada para eu subir. E no lugar do abismo, eu comecei a ver degraus de fé, que estavam construindo um milagre na minha vida. E quando eu tive essa visualização, eu enxerguei muito longe a Bíblia no topo de uma montanha. E eu estava muito longe, eu estava aqui embaixo. E eu olhava e dizia assim: Deus está muito longe. E aí o Espírito Santo dizia assim para mim: caminhe. Eu quero dizer para você hoje, ainda que esteja longe, comece a caminhar. Dê passos de fé. Comece a superar o desafio dando passos de fé para você viver o milagre. Comece a superar os desafios dando passos de fé para que você possa viver o milagre na sua vida. Então, nessa condição que eu estava, à medida que eu dava o passo de fé e não via o chão, eu dizia: Deus, eu vou cair no abismo. Eu via uma pedra que saía lá do fundo do abismo e chegava no lugar onde eu estava. E eu botava o pezinho. À medida que eu botava o pezinho, eu não caía 1 centímetro, eu não caía 1 degrau, nada. Olha ali, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Senhor, eu dei o passo, não tem chão, mas eu espero que o chão vai chegar, porque o Senhor vai colocar. E à medida que eu dava um passo, essa pedrinha vinha. Eu dava outro passo, essa pedrinha vinha. E eu olhava assim e dizia: Deus. E ele dizia pra mim: filha, presta atenção no que eu vou te dizer. Você dá o passo, eu coloco o chão, mas a ação vem de você, de caminhar, mesmo com medo, de avançar, mesmo sem ter garantia, mas de acreditar que eu sou suficiente para você, Amanda. E esse era o milagre. Eu ainda estava ali no hospital com a sonda, com a colostomia, vivendo aquela situação, mas eu decidi avançar por fé e não por vista. Eu não estava vendo nada, mas eu acreditava que meu Deus, ele é um Deus de milagre e ele ia fazer acontecer. E aí, à medida que isso foi sendo gerado, Deus falou comigo, eu disse: Senhor, eu vou precisar de 12 pedras. Gente, olha isso. Aí Deus disse: sim, filha, 12 ciclos de quimioterapia. E a cada passo que você der, o chão eu vou prover. Eu quero dizer a você que superar para viver o milagre com fé vai partir muito mais de você. Muito mais de você do que alguém chegar te encorajando. Muito mais de você meditar na palavra de Deus e ser cheio para que você possa avançar, mesmo sem ver. Lembra da Amanda que queria esperar 5 anos para viver um milagre? Gente, vocês estão me vendo aqui hoje, vocês podem olhar e dizer assim: ah, mas eu não sou que nem ela. Realmente, você não é que nem eu, não. Deus tem uma forma singular e única na tua vida para agir. Se abrace aí, abrace a cura, viva o milagre, é abraçar a cura que Ele tem para você. Porque a ferida é sua, não é minha. Então não se compare não, porque você só vai entrar num abismo de adoecimento. Seja livre de comparação. E à medida que você abraça essa cura, você vive um milagre na sua história. Eu não sei quantos de vocês estão recebendo aí, mas eu tô no download do céu aqui, tô recebendo muito do Senhor.
Eu acho que vocês também, né, não, gente? E aí, o que aconteceu, né? À medida que os anos foram passando, à medida que eu fui vivendo novas experiências em Deus, eu, Amanda, fui entendendo que o meu milagre não estava lá. O meu milagre estava no hoje. E aquele médico, quando saiu da sala, eu comecei a sorrir. E comecei a dizer, Senhor, Tu sabes o tempo de todas as coisas. Se essa sonda aqui tá no meu nariz, eu sei que vai ser assim, é ruim. Ajuda a minha emoção, Jesus. Ajuda, porque às vezes a minha mente quer roubar a minha fé. Mas, que bom, Anne, que bom. A minha mente quer roubar a minha fé. Mas eu não estou pautada nas minhas emoções. Senhor, eu creio, mesmo sem ver, eu continuo crendo, eu escolho crer. E à medida que eu fui me posicionando diante disso, dentro de mim foi sendo transformado. E olha só que legal. Eu me lembro que 2 dias depois a sonda foi retirada. Quando saiu a sonda, acho que meus pecados saíram junto com a sonda. Porque dói tanto tirar aquilo ali. Ai, é horrível. Ai, até me lembro hoje. E aí o que aconteceu? Quando ele tirou e eu fui tomar o banho. Ai, gente. Aquela água caindo no meu rosto, sabe? E eu passando a mão no meu rosto, não tinha esparadrapo, não tinha sonda me tirando no meu nariz. Eu tava livre daquilo ali e eu comecei a chorar tomando banho e agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor. Ah, como é bom respirar, Jesus. Eu vivo um milagre de respirar hoje. Quantas pessoas que você talvez conheça padeceram e morreram porque não conseguiam respirar. E eu comecei ali a agradecer a Deus. Obrigado pelos meus pulmões. Ah, pelo meu nariz. Obrigada, Jesus, pelo ar que o Senhor me deu, eu posso respirar. Obrigada, Senhor. E eu fui trocando as palavras de murmuração por palavras de gratidão e de bênçãos sobre a minha vida. Será que você pode fazer isso no seu lugar hoje? Você pode fazer isso aí no lugar onde você está? Tira a palavra de murmuração, troca ela por palavras de bênção e começa a ver o milagre que você já vive. O milagre da sua saúde, o milagre da sua vida, o milagre daquilo que é impossível de viver, mas que pela fé você já crê acontecer. Amém? Gente, eu quero encerrar aqui a live falando algo importante para vocês também, né? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui dá outra live, né? Vamos encerrar então falando aqui sobre não sabemos para onde vamos, a frase que eu falei no começo. Não sabemos para onde vamos, não sabemos o que vai acontecer. Se lembre, ninguém pode tirar de você o que você coloca na sua própria mente, o que você tem colocado na sua mente. Se você quer superar os desafios para viver o milagre, com fé, eu quero te encorajar. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você o que você coloca na sua própria mente. O que você tem colocado na sua própria mente são palavras de encorajamento, é a atmosfera do milagre, é o milagre que você já está esperando e você já vê acontecer. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode roubar isso de você. Alimente sua mente com o que é bom, com o que é saudável e certamente você vai se levantar nos dias maus, nos dias de angústia e vai superar cada desafio, vivendo um milagre, andando e vivendo por fé. Tá bom? Gente, eu vou orar aqui agora. Quero que você coloque o seu pedido de oração, tá bom? Quem foi abençoado aí com essa live hoje? Dá um coraçãozinho aí pra eu ver. Quem foi abençoado com essa live hoje? Bota um coraçãozinho. Depois você assiste de novo, toma nota de tudinho, tá certo? Acho que... Peraí. Falhou? Não, voltou. Estão me ouvindo bem? Então, quem foi abençoado com a live de hoje? Deixa eu ver. Bota um coraçãozinho. Certo. Olha, a Valéria foi muito abençoada com a live de hoje. Eu fui muito abençoada com a live de hoje. Eu quero agradecer a Deus. Porque, Senhor, obrigada. Eu fui muito abençoada com a live de hoje. E certamente eu acredito, eu gosto de sentar, de ler, de rever e de poder, não só quando transborda, né, do que tá cheio, você precisa que tá recebendo, meditar sobre isso. Anote, veja o que faz sentido para você. Veja o que faz sentido para você. Se adeque a essa situação na sua realidade. Seja realista, não idealista. Lembra que eu falei? Então, gente, eu vou orar por você. A gente vai estar sexta-feira. Ai, uma live incrível sexta-feira. Vou já colocar. Vou falar pra vocês. Luiz Gustavo e Carol. Eles vão falar sobre superação.
superação de quase terminar um casamento, superação de mudar mais de 8 vezes, ter que recomeçar em vários estados, em várias cidades, em várias nações. Então, todas as lives são segunda, quarta e sexta, Socorrinha, às 12h30 aqui no meu Instagram. As lives passadas estão lindas, abençoadoras, assim, cheio de conteúdo. Você também pode entrar lá no meu canal do YouTube, Amanda Veras. Se você tá aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal, ativa as notificações. Sempre quando sai um vídeo novo, você vai ser notificado. E também, se você quer o conteúdo dessa live em PDF, um material exclusivo preparado, você entra no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, através do meu perfil aqui do Instagram. Clica no link da bio, faça teu cadastro e ali a gente vai estar disponibilizando o material. Vamos orar agora, gente? Falta aí 5 minutos finais. Quero agradecer a vocês que estão aqui comigo. Essa aqui acho que é a nossa 5ª ou 6ª semana de lives. Sabe, a gente já falou sobre família, a gente já falou sobre diagnóstico, a gente já falou, todo o conteúdo tá guardado lá no YouTube, tem os PDFs, então muito material rico para te ajudar. A minha intenção com a live, gente, é promover prevenção e promoção à saúde e para que as pessoas que aqui estão possam utilizar esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Cura da minha tia Lúcia, em nome de Jesus, Ana Cláudia, nós declaramos cura, Senhor. Cura sobre a vida da Lúcia, Pai. Ministra, cura, Senhor Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é que sopra vida e tudo se refaz, Senhor. Nós te pedimos, oh Deus, eu te peço pela vida de cada pessoa aqui nessa live hoje, que tá aí com o espírito de intimidação, de medo, de desânimo, de angústia. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos vida, alegria no espírito. Nós declaramos desafios à nossa frente superados. Ah, Deus, nós declaramos, Jesus, que somos geradores de ambientes de milagre. Nós declaramos que vivemos por fé, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você que tá assistindo essa live aqui comigo agora e que falou assim, agora é hora da oração, vou sair. Não saia, fica. Fica aqui, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Porque a palavra de Deus, no poder que há no nome de Jesus, ela tem poder para curar. Então, em nome de Jesus, receba aí na sua casa agora. Receba na sua casa cura sobre as suas emoções, cura sobre todo tipo de enfermidade. Ah, Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão no tratamento oncológico e precisam de leucócitos, células de defesa em seu organismo. Eu declaro agora pela fé essas taxas aumentando, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, mães que estão aqui abatidas, Senhor, dentro das suas cozinhas, dentro dos lares, Senhor Jesus, tristes, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos no poder que há no seu nome, Jesus, que essas mulheres possam enxergar o propósito da estação que elas estão vivendo e não se desanimar, mas se alegrar e fazer de modo excelente aquilo que é o primeiro ministério, nossa família, nossa casa, nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro aos homens que aqui estão, sacerdotes do lado da mentira, todo engano, todo espírito de pornografia, seja derrubado por terra, caindo por terra, em nome de Jesus, Deus. Ó Senhor, a tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Ó Deus, eu oro agora por ventres inférteis, mulheres que estão tentando engravidar, não somente de filhos naturais, mas de sonhos, Deus. Mulheres que estão gerando sonhos no seu ventre e que estão querendo abortar esses sonhos. Nós declaramos falido todo dado inflamado do inimigo sobre a sua mente e que esse sonho, ele possa ser ativado, que esse sonho, ele possa desenvolver no seu ventre, para que na hora que você for dar luz a esse sonho, ele chega de forma saudável, ele possa nascer de forma linda, ele possa ter passado por todos os processos e ele possa atingir a vida de muitas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo precioso e eu oro a ti, Senhor, para que esse seja, Senhor Jesus, um lugar onde as pessoas possam receber de Ti. E à medida que recebem de Ti, Senhor, encontrem no coração delas um solo fértil para florescer, frutificar na vida de outras pessoas. No nome de Jesus, Pai, a Ti eu oro, Senhor, e a Ti eu agradeço, em nome de Jesus. Gente, obrigada por estarem aqui. Carol, que o Senhor te fortaleça, minha querida, te fortaleça nesse momento, em nome de Jesus, que esse câncer de mama seja curado no poder que há no nome de Jesus, eu creio. Carol, você crê também? Ellen, que você possa, Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, minha querida, e que você possa gerar esse filho com saúde, em nome de Jesus e com a força do alto, viu? Gente, que tempo especial, que live abençoada. Um beijo no coração. Sexta-feira, 12h30, nós estaremos juntos.
tá bom? Deus abençoe. Compartilhe depois dessa live. Você que quiser assistir novamente, vai estar salva no meu canal do YouTube. Vai estar lá e aí você pode compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe. Bom almoço.